mito. Exploração. Então, o mito 3 é o seguinte: o comércio explora um país e o torna pior se os seus colaboradores receberem salários muito mais baixos do que os trabalhadores em outras nações. Esse argumento ele é frequentemente expresso em termos emocionais. Por exemplo, um colunista constatou a renda de milhões de dólares do diretor executivo da cadeia de vestuários Gap, com os baixos salários, muitas vezes, de menos de $1 por hora, pagos aos trabalhadores da América Central que produzem algumas de suas mercadorias. Pode parecer insensível tentar justificar os salários terrivelmente baixos pagos aos trabalhadores do mundo. Então, eu também acho, eu como economista mais social, acho que essa é uma discussão que está, claro, num livro de economia internacional está muito simplista. Mas se você se interessar por esse tipo de discussão e de crítica, há muitos outros livros, né, opcionais, artigos científicos, que vão mostrar esse problema aí dos baixos salários. Se estamos perguntando sobre a conveniência do livre comércio, no entanto, o ponto não é perguntar se os trabalhadores de baixos salários merecem ganhar mais, mas perguntar se eles e seu país são piores ao exportar bens com base em salários baixos do que seriam se recusassem a entrar em tal comércio degradante. E ao fazer essa pergunta, também devemos nos perguntar qual seria a alternativa. Ok? Então, na verdade, dizendo, olha, é melhor o cara ganhar $1 por hora lá produzindo blusas para a rede de roupas da Gap e ter um salário que paga pelo menos alguma coisa, do que o país dele não participar teoricamente do comércio internacional e passar fome. Então, esse é o argumento, digamos assim, dos defensores do livre comércio. Ok? E claro, daquilo que vai justificar o modelo ricardiano. Por mais abstrato que seja, nosso exemplo numérico defende que não podemos declarar que um salário baixo representa exploração, a menos que se saiba qual é a alternativa. Nesse exemplo, os trabalhadores da economia estrangeira recebem muito menos do que os da economia doméstica. Lembrando lá, a estrangeira ganha $4 por hora e o trabalhador da economia doméstica ganha $12 por hora. E poderíamos facilmente imaginar um colunista escrevendo furioso sobre a exploração deles. Contudo, se a economia estrangeira se recusasse a deixar-se ser explorada, entre aspas, a deixar-se ser explorada por se recusar a negociar com a economia doméstica, ou insistindo em receber salários muito mais altos em seu setor de exportação que teriam o mesmo efeito, os salários reais nessa argumentação seriam ainda menores. O poder aquisitivo do salário por hora do trabalhador cairia provavelmente de 1/3 para 1/6 de quilo de queijo. A colunista que apontou o contraste dos rendimentos do executivo do Gap e os trabalhadores que produzem suas roupas estava zangada com a pobreza dos trabalhadores centro-americanos. Mas negar-lhes a oportunidade de exportar e comércio pode ser condená-los a uma pobreza ainda mais profunda. Enfim, eu deixo aí para que você reflita o que você acha desse ponto que é polêmico. Eu acho complicado, muito complicado. É um assunto muito delicado, pelo fato de que a alternativa também posta aí nessa última frase, na minha humilde opinião, também é ridícula. Então assim, olha, dado que você pode ficar em miséria completa, eu vou te pagar só um pouquinho para você ser menos miserável e não ser um trabalhador digno. Eu acho que o que está em ponto aqui é a dignidade. Então, veja, nessa parte aqui dos equívocos, os autores colocaram coisas muito polêmicas, coisas que já são fruto de documentários, de relatórios de parlamentos em vários países,
O fato de, enfim, tentativas de regular isso em nível das Nações Unidas, lá na Organização Internacional do Trabalho. Você tem aí uma complexidade em torno dessas questões, porque você tem um mundo heterogêneo, você tem vários níveis de riqueza e vários níveis de pobreza. É claro que o comércio internacional ele é interessante, ele é importante, mas, consequentemente, você tem um problema de cada vez mais ser cada vez mais escancarado o fato de que você tem relações no comércio internacional extremamente desiguais. Extremamente desiguais. Posso citar um outro aqui que também ultimamente tem sido fonte de muita reportagem, por exemplo, são os recursos naturais explorados na África, em Minas, enfim, seja minério, metais preciosos, etc. E você tem ali trabalhadores que ganham salários muito, mas muito baixos. E aí você leva ouro, minério de ferro, manganês, você leva uma série de outros produtos para os países mais ricos, e esses países mais ricos, consequentemente, tiram vantagem. E os trabalhadores africanos lá, coitados, vivem numa penúria monstruosa. E não me parece que é um argumento bom dizer, se eles não participarem, eles aí tá na miséria mais profunda. Eu acho que isso é uma bobagem, ok? Tá até aqui o nome do artigo, né?